7 minutos, eu sou Júlio César Alves e este é o nosso programa Rádio Comunidade. Hoje, sábado, dia 5 de outubro do ano de 2024, nosso programa hoje falando sobre as eleições 2024. Muito bom dia para você de Ampere, muito bom dia para você que acompanha a gente pelo rádio, também pelas nossas plataformas digitais, além do rádio nos 1460, você acompanha a gente também pelas nossas plataformas, né, na internet, pelo site, pelo aplicativo, pela Alexa e com imagens no Facebook. E a campanha eleitoral deste ano está na reta final. Estamos no último dia. Amanhã, domingo, dia 6, os quase 156 milhões de eleitores de todo o Brasil vão às urnas escolher os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para a gestão 2025-2028. No total, são 15.574 candidatos para o executivo, para as prefeituras, e quase 432 mil para os legislativos municipais, ou seja, são os candidatos a vereador e a vereadora. E no Paraná, nós temos 8.646.000 votantes aptos para o processo eleitoral deste final de semana. Aqui no estado são 4.811 locais de votação com 26.787 sessões, envolvendo 107 mil mesários, pessoas que vão trabalhar. Ao todo serão usadas 29.770 urnas, sem contar que a Justiça Eleitoral tem em torno aí de 2.500 urnas, né, reservas, para caso aconteça alguma coisa com essas 29.770 urnas serem utilizadas então, portanto, né, para o processo eleitoral em todos os 399 municípios do estado do Paraná. E a gente começa o giro de informações aqui para você que está nos acompanhando. Ao longo da semana, a gente fez um trabalho aí, né, para buscar as informações, para passar, né, ao longo da semana, para trazer as informações hoje, também para trazer as informações, né, para você que acompanha a gente pelo rádio e também pelas nossas plataformas digitais. E o secretário de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, William Garcia, destaca que tudo está pronto para o pleito de amanhã. Essa reta final para as eleições, a Justiça Eleitoral está com praticamente tudo pronto, né? Aguardando as eleitoras e os eleitores para votarem no domingo. Então, lá em maio ainda já foram definidos os
utilizando é o sistema oficial e autêntico da Justiça Eleitoral. Bom, o secretário de Comunicação do TRE também destaca o que os candidatos podem fazer neste sábado. Então, na reta final das eleições, os candidatos puderam fazer suas propagandas, puderam tornar-se conhecidos dos cidadãos, das cidadãs, e agora começa a encerrar as propagandas eleitorais. Na véspera da eleição, a única propaganda permitida, no sábado, é a propaganda que nós chamamos de rua, aquela distribuição de folhetos impressos, a utilização das bandeiras, aquelas bandeiras móveis, né? E também passeatas, carreatas, caminhadas, acompanhadas ou não de carros de som ou mini-trios. Essas propagandas podem ser feitas até às 10 horas da véspera da eleição do sábado. No domingo, somente a manifestação individual e silenciosa das eleitoras e dos eleitores. Pedir voto no dia da eleição, ou seja, qualquer tipo de propaganda eleitoral no dia da eleição, é crime. E ele também destaca pra gente os crimes eleitorais que algumas pessoas podem cometer e faz esse alerta. Com relação aos crimes eleitorais, né, a Justiça Eleitoral não atua sozinha, nós temos ali o corpo de julgadores e servidores que auxiliam na fiscalização, mas, quando falamos sobre eleição, nós temos todo o aparato do Estado que é voltado para coibir a prática de crimes eleitorais, tanto para prevenção quanto para posterior punição, se for o caso. Então, estaremos no dia da eleição com o auxílio do Ministério Público Eleitoral, das polícias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, as rodoviárias, estadual e federal, enfim, todas as autoridades de segurança, guardas municipais nos municípios onde há, toda a estrutura de segurança no dia da eleição é voltada para garantir que as eleições ocorram de forma tranquila e pacífica. E o horário da votação deste domingo é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O repórter Leno Falck traz mais informações para a gente. Milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo para o primeiro turno das eleições municipais, quando estarão em disputa cargos de prefeito e de vereador. A votação acontece das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. A Justiça Eleitoral orienta que, antes de sair de casa, as eleitoras e os eleitores separem o documento oficial com foto, preparem uma colinha com os números de seus candidatos e consultem o local e a sessão eleitoral para ter uma votação tranquila. O título de eleitor pode ser tanto físico quanto digital. Lembrando que o app e-título pode ser baixado somente até o dia anterior do pleito. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos e os maiores de 70. Os jovens de 16 e 17 anos também têm o voto facultativo. Antes de entrar na cabine de votação, a pessoa deve deixar o celular no local indicado pelos mesários. O uso do telefone móvel na votação, ainda que desligado, é vedado pela legislação eleitoral para garantir o sigilo do voto. Máquinas fotográficas e filmadoras também estão proibidas. É importante também ficar atento à ordem de votação. O primeiro voto é para vereadora ou vereador. São 5 dígitos. Os 2 primeiros correspondem ao partido. É possível também votar somente na legenda, se desejar. Na sequência, a urna pedirá o voto para prefeita ou prefeito com 2 dígitos. Leno Falck. Bom, e os eleitores que planejam votar utilizando o título de eleitor digital têm até hoje para baixar ou atualizar o aplicativo e-título. No domingo, amanhã, o download do aplicativo não estará disponível. O aplicativo conta com várias informações, né?
o local de votação, a justificativa que dá para fazer lá, enfim, né, você pode apresentar o seu título de eleitor pelo celular. Outros documentos que podem ser utilizados para amanhã: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, CNH e carteira de trabalho. Se você for votar com esses documentos que tem a foto, você pode votar. Só com o título de eleitor você não pode votar. E a questão do e-título, você também tem que prestar atenção se está aparecendo a sua foto lá no e-título. Se não tiver, você vai precisar também de um documento de identificação, tá certo? E é importante também você levar aí, né, a colinha. Isso é permitido, né, você levar a colinha lá com o número do seu candidato a prefeito e também de vereador. E nesse domingo serão eleitos os prefeitos, o chefe do Poder Executivo Municipal, e a repórter Paloma Custódio fala um pouquinho aí de qual é a função de quem ocupa esse cargo aí nos municípios. Antes de escolher o candidato ideal para chefiar a cidade, é importante saber qual é a função e o salário que o eleito. E para isso, é fundamental conhecer a função e o salário que os eleitos vão receber a partir do dia 1º de janeiro de 2025. O cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, André César, explica que o vereador é o representante do Poder Legislativo Municipal. É como um deputado federal ou estadual. Ele vai tocar, vai discutir as questões e discutir e votar as questões relativas às políticas de interesse da municipalidade. Durante um mandato de 4 anos, cabe ao vereador ou à vereadora ouvir as demandas dos moradores e propor esses pedidos na Câmara Municipal, elaborar, discutir e aprovar leis municipais e fiscalizar o trabalho do prefeito e dos secretários. Já o salário dos vereadores é determinado pelas respectivas câmaras municipais. O cientista político André César explica de onde vêm os recursos para pagar essa remuneração. Os recursos do município vêm de impostos locais. O IPTU é o principal recurso que o município arrecada, mas também de repasses. Os repasses federais e estaduais também fazem parte da manutenção, vamos dizer assim, do município, né? E entram também no pacote. Para conferir o valor dos salários dos vereadores, acesse o portal da transparência do seu município. Reportagem Paloma Custódio.
De olho em tudo o que acontece. Eleições 2024. 10 horas 23 minutos, estamos de olho em tudo que acontece e a gente agora fala sobre a importante missão de quem trabalha no dia das eleições e faz um maravilhoso trabalho, que são os mesários. Repórter Elipe Moura. Embora seja a mais conhecida, a função de conferir a veracidade dos documentos apresentados pelos eleitores no momento da votação não é a única dos mesários. Especialista em direito eleitoral, o advogado Alexandre Rolo diz que também cabe aos mesários conferir se o momento de registro do voto não fere as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O mesário fiscaliza se o eleitor, por exemplo, está filmando, fotografando o voto dele para depois mostrar e com isso quebrar o sigilo do voto, fiscaliza se está entrando mais alguém junto na cabine de votação, que não seja criança, mas, por exemplo, 2 adultos normais, sem nenhuma dificuldade, não pode acontecer isso. Também é responsabilidade dos mesários controlar o fluxo de eleitores na sala de votação e organizar as filas nos corredores das sessões, o que inclui garantir prioridades previstas em lei para idosos e gestantes, por exemplo. Além disso, eles devem lavrar a ata de votação, explica o especialista. Todas as questões que